Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MARCITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MARCITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos neste domingo, dia 14/8, com o campeonato holandês, onde temos a equipe do Ajax enfrentando a equipe do Groningen. No atual momento, a equipe do Ajax é a quinta colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Groningen é a nona colocada com 1 ponto ganho. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Groningen, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Curitiba enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. No atual momento, a equipe do Curitiba é a 15ª colocada com 22 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético Mineiro é a 7ª colocada com 32 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Curitiba, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, ela perdeu 4 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto, fora Atlético Mineiro para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Novo Horizontino enfrentando a equipe do Criciúma. No atual momento, a equipe do Novo Horizontino é a 13ª colocada com 28 pontos ganhos, enquanto a equipe do Criciúma é a 10ª colocada com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Novo Horizontino, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, ela empatou 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, empate casa. Campeonato da República Tcheca, temos a equipe do Jablonec enfrentando a equipe do Slavia Praga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Jablonec, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Jablonec é a 13ª colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Slavia Praga é a 6ª colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Slavia Praga para vencer. Campeonato da Suíça, temos a equipe do Basel enfrentando a equipe do Lugano. No atual momento, a equipe do Basel é a 8ª colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Lugano é a 7ª colocada também com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lugano, ela perdeu 4 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto, casa, Basel para vencer. Campeonato da Suíça, temos a equipe do Young Boys enfrentando a equipe do Servette. No atual momento, a equipe do Young Boys é a 1ª colocada com 8 pontos ganhos, enquanto a equipe do Servette é a 3ª colocada também com 8 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Servette, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, casa, Young Boys para vencer. Campeonato da Áustria, temos a equipe do Salzburgo enfrentando a equipe do Rosenborg. No atual momento, a equipe do Salzburgo ela é a 3ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Rosenborg ela é a 10ª colocada com 2 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo,
ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolfsberg, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Melhores opções para esse confronto: casa ou acima de 2,5. Campeonato alemão, temos a equipe do Bayern de Munique enfrentando a equipe do Rosenborg. No atual momento, a equipe do Bayern de Munique é a segunda colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Rosenborg é a nona colocada com 1 ponto ganho. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolfsburg, ela empatou 1 e venceu 4. Melhor opção para esse confronto: casa, Bayern de Munique para vencer. Campeonato espanhol, temos a equipe do Cádiz enfrentando a equipe do Real Sociedade. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cádiz, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato inglês, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Tottenham. No atual momento, a equipe do Chelsea é a 8ª colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Tottenham é a primeira colocada também com 3 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Leuven enfrentando a equipe do Clube Brugge. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leuven, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Leuven é a 5ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Clube Brugge é a 8ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Clube Brugge para vencer. Campeonato português, temos a equipe do Vizela enfrentando a equipe do Porto. No atual momento, a equipe do Porto é a 2ª colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vizela é a 8ª colocada também com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vizela, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela venceu todas as 5 partidas. Melhor opção para esse confronto: fora, Porto para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Salernitana enfrentando a equipe do Roma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Salernitana, ela empatou 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto: fora, Roma para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Ceará enfrentando a equipe do Fortaleza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, ela perdeu 4 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Ceará é a 14ª colocada com 25 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fortaleza é a 17ª colocada com 21 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, ela venceu 4 e empatou 1.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Flamengo é a quinta colocada com 36 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético Paranaense é a quarta colocada com 37 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Bragantino, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do São Paulo é a 11ª colocada com 26 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Bragantino é a 8ª colocada com 30 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato Espanhol, temos a equipe do Almeria enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Almeria, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto, fora, Real Madrid para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do América Mineiro enfrentando a equipe do Santos. No atual momento, a equipe do América Mineiro é a 10ª colocada com 27 pontos ganhos, enquanto a equipe do Santos é a 9ª colocada com 30 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Fluminense. No atual momento, a equipe do Internacional é a 6ª colocada com 33 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fluminense é a 3ª colocada com 38 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, ela empatou 1 e venceu 4. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Palpites prontos com as seguintes sugestões: Leuven vs Clube Brugge, fora, Clube Brugge para vencer. Young Boys vs Servent, casa, Young Boys para vencer. Jablonec vs Slavia Praga, fora, Slavia Praga para vencer. Chelsea vs Tottenham, acima de 1,5. Almeria vs Real Madrid, fora, Real Madrid para vencer. Salernitana vs Roma, fora, Roma para vencer. Vizela vs Porto, fora, Porto para vencer. Coritiba vs Atlético Mineiro, fora, Atlético Mineiro para vencer. Ceará vs Fortaleza, casa, fora. América Mineiro vs Santos, empate fora.